Então, hoje, eu selecionei algumas questões que têm a ver com as relações de gênero, a história das mulheres e das relações de gênero. Quem é meu aluno aqui sabe que eu sempre costumo falar nas aulas, né? Porque, inclusive, é a minha área de pesquisa, né? No mestrado, no doutorado. E eu sempre tenho esse olhar especial, né? Na história, eu tenho esse olhar especial para a história das mulheres e das relações de gênero. E toda a Olimpíada vai ter de uma, duas questões, até três, eu já vi, né? Em todas as edições tiveram, né? Pelo menos aí, pelo que eu lembro de ter lido desde 2009, né? Tem questões. E vocês vão ver que não é difícil, tá? É só a gente se atentar aqui, falar em história das mulheres na história vai ser um conceito, e falar em gênero, relações de gênero, estudos de gênero também são conceitos. Não são coisas do senso comum. Ok? Então, só fiz essa breve introdução. Então, o que a gente vai ver hoje? Eu vou falar brevemente aqui sobre o texto historiográfico, só para ver se isso está claro para vocês. Falar um pouquinho do documento histórico, né, o de texto. Lembrando que na semana passada a gente viu sobre a análise de imagens. E o que são imagens? São também uma fonte histórica. Aqui a gente vai ver um documento de texto. A gente vai ver bastante texto hoje, tá? E vai falar, entrar nesse conceito da história das mulheres e das relações de gênero e resolver as questões, que é o foco, né, dos nossos encontros. Tá ok? Né? Ai, falei tá ok, desculpa, tá? Não devia ter falado desse jeito. Eu trouxe aqui uma citação, só para a gente pensar e ir moldando a nossa oficina, a aula de hoje. Eu vou ler para vocês, tá? O espírito crítico do historiador. Fica a impressão, às vezes, de que a crítica é somente uma questão de bom senso. Nada de mais falso. Sua função primordial consiste em educar o olhar do historiador em relação às suas fontes. Aplicar a crítica é, portanto, adotar um modo de pensamento contrário ao pensamento espontâneo. Uma atitude de espírito, né, uma atitude individual que não é natural. É impossível assumir essa atitude crítica sem esforço. O que vocês acham disso que eu li agora? Né? É um trechinho aqui que está falando bastante sobre ser crítico, sobre análise crítica, e aí eu queria perguntar para vocês, vocês se consideram estudantes de espírito crítico? Evelyn, Tairone, Alisson. Vocês se consideram estudantes aí de espírito crítico? Léo, me ajuda aí com o nome dos demais, a Pauliane, né, o nome dos demais aí, né, participantes. A Letícia. Vocês têm esse espírito crítico, né? E o que vocês acham, como é que vocês acham, até demais, tá? Como é que vocês têm aplicado esse olhar crítico em relação à história? O Arthur diz que não se considera muito crítico, tá? O crítico não é só um crítico de dia a dia, que tá, pessoal? O crítico que a gente está falando nessa relação. Todo estudante deve ser crítico, né? Vocês devem ter ouvido isso desde o ensino fundamental, né? Mas o que seria essa atitude crítica que eu estou falando aqui? Que primeiro, é importante a gente não ser ingênuo. As palavras não são docinhas e não estão exatamente dizendo aquilo que a gente pensa. Quando eu digo para vocês, hoje de manhã, eu tive quase até agora na fila do agendamento da vacina com a minha mãe e saímos de lá meio-dia e 1 minuto e 10 segundos. O que vocês acham desse meio-dia, 1 minuto e 10 segundos? Vocês não acham que eu estou sendo... Eu posso ter me confundido? O que eu quero dizer? Quando a gente lê ou a gente ouve alguém falando uma afirmação, a gente vê uma fonte dizendo que a afirmação é exata, ela é frequentemente falsa. A probabilidade de ser falso ou de eu ter me enganado nessa minha informação que eu passei para vocês, vocês não acham que é alta? É alta, né? Então, quando a gente lê, a gente desconfia. A gente fica com aquele espírito de investigação, ele chama aqui de um espírito no sentido de uma vontade, que vem de dentro, né? Então, eu preciso ler desconfiada, né, Yasmin? Eu preciso ler um texto de história
e desconfiar. Eu preciso acender esse gatilho da desconfiança do espírito crítico que nós chamamos. Só que isso não é natural. Né? Tem uma outra piada também. Quando eu caio na água, eu aprendo a nadar? Ótimo, ótimo, perfeito teu comentário. Quando eu caio na água, eu aprendo a nadar? Não, é mais provável que eu me afogue e alguém me salve. Não é? Ou vocês acham que quando a gente cai na água, a gente aprende a nadar? Não. Né? Então, é necessário praticar. É necessário saber fazer a leitura desconfiando e indo atrás das informações. Isso não significa que as coisas estão completamente erradas, né? Só se fôssemos peixes. Perfeito. Como nós não somos, nós treinamos. O que ele quer dizer aqui? Que ninguém nasce historiador, né? A gente precisa formar o nosso olhar. A gente não quer que vocês sejam necessariamente historiadores, mas a gente está numa Olimpíada. Eu já caí até hoje, não sei nadar. A maior prova, Yasmin, exatamente. Eu aprendi a nadar quando eu tinha 9 anos, porque justamente eu tinha caído e não soube, né, quase morri afogada, infelizmente. Né? Nem gosto de lembrar desse episódio. Mas o que eu quero dizer com isso? É preciso treino. Quando eu digo para vocês agora, pensem com vocês mesmos, vocês se consideram estudantes de espírito crítico? A leitura de vocês é crítica, é atenta à realidade, é ir além do senso comum. Perfeito, é a Letícia que falou? Perfeito, Letícia. É isso que eu queria falar, já falou por mim. O senso crítico, o senso comum, né, são coisas diferentes. Tem que ir além do senso comum. Ok? Palavras que eu não sei, eu busco no dicionário. Hoje é muito fácil de fazer isso. Mas eu queria, não vou me alongar muito, tá? Mas eu só queria dar essa mensagem de que como é importante o espírito crítico na nossa leitura de texto. Vai ter imagens, vai ter texto das questões. E vai ter na aula de história que vocês têm com os professores. Tá bom? Então, gostaria de deixar essa mensagem, porque a gente já vai fazer questões, é preciso ter essa mensagem. Léo, se quiser interferir, fica à vontade, tá? Só para a gente aprender e pensar nessa questão crítica. Tranquilo, Luciana. Quando você colocou a citação, né, eu lembrei de alguém que comentou aqui no chat semana passada, algo mais ou menos o seguinte, não sei quem foi, tá bom? Quem foi, se acuse aí. Alguém disse mais ou menos o seguinte, eu lembro que Marx sempre pede para a gente desconfiar das imagens. Ah, Mais ou menos lembrei, isso, alguém né? falou. A Pauliane falou. Eu acho que foi ela, é. Acho Então, que foi a assim, Pauliane. eu achei bem interessante a citação que você trouxe, justamente porque, de certa forma, dialoga com esse pensamento, né, que foi apontado na última aula. Essa necessidade de, não apenas enquanto historiadores, mas enquanto estudantes, né, das mais diversas áreas, adotarmos uma desconfiança sistemática de tudo que lemos, né? E outra questão importante que foi falada aqui no chat, né? Claro, você deixou muito claro que não é uma coisa natural, precisa aprender a fazer isso. E deixa eu recuperar aqui para ser justo com quem comentou, enfim, não sei se eu vou encontrar, mas alguém comentou aqui a importância de ler diferentes fontes, né? De pesquisar, né, em diferentes fontes de informação, até para a nossa crítica sobre aquele documento ser melhor fundamentada, né? Eu não sei se eu consigo recuperar aqui de quem foi. Ah, tá aqui, Pauliane, né? Foi ela também que fez esse comentário, me chamou a atenção. Era só isso mesmo. Uhum. Perfeito. A Tairon, o Tairon falou. Uma coisa que eu aprendi no IF é sempre desconfiar de certas coisas que a gente vê. Né? Mas é isso mesmo, né? Essa desconfiança na imagem, essa desconfiança no texto e pesquisar além do texto. Porque como a gente vai ver, né? A gente faz uma crítica da interpretação desse texto. Todo texto está inserido num conjunto de representações. Alguém tem mais algum comentário? Posso seguir? Posso? Eu trouxe aqui,
só para a gente relembrar, né, o trabalho do historiador, então, ele tem um problema, ele ou ela, né, ele faz uma pesquisa e, para isso, ele faz a investigação e análise crítica das fontes históricas, textos, jornais, leis, diários, imagens, depoimentos, entrevistas, tudo que vocês imaginam. É o meu olhar de historiadora que vou dizer o que é fonte para mim. E essa fonte vai ter a minha análise crítica para chegar no texto historiográfico. Não confundam só com o texto histórico. Então, o texto historiográfico, que é esse texto pronto, acabado, que a ONHB manda vocês lerem muitas vezes. Ela dá um pedacinho de uma dissertação, né, muitas vezes um pedacinho de um artigo acadêmico, a gente já vai ver agora, e vai pedir para vocês fazerem essa leitura. Então, quando vocês estão fazendo a leitura desse texto, é necessário saber que ele passou por esse caminho aqui do trabalho do historiador. Né? Mas tenho certeza que isso já é tranquilo para vocês, né? Porque, né, já tem esse contato com a disciplina aí. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui no chat também. E aqui eu trouxe alguns documentos de texto, né? O que a gente vai ter, a ONHB, me corrijam se eu estiver errado aí, Léo e Max, mas tem muita fonte do século XIX, a partir do século XIX. Por quê? Porque é quando começa a circular no Brasil a imprensa régia, né? Até então você não tinha impressão no Brasil, você tinha jornais editados a partir de Londres, como é esse Correio Brasiliense, um jornal de oposição à coroa portuguesa, né? E aí ele circulava clandestinamente no Brasil. Ele não era publicado, impresso no Brasil. Ele não era impresso no Brasil, perdão. E ele começa em 1808, que ano que é 1808? 1808 é ano que chega o quê no Brasil? O Estado português, né? A coroa portuguesa, o reino português vem para o Brasil, e é aí que o Brasil começa a nascer como um Estado. O que é criado? A imprensa régia, a Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional, né? É criada uma série de instituições. E os jornais, eles vão ter uma grande importância no século XIX. Então, aqui eu só trouxe esse jornal Correio Brasiliense, até para a gente perceber a linguagem do começo do século, né? Podem ler, é claro que dá para aumentar aqui, né? Depois eu posso mandar para vocês ali, mas eu vou mandar as das questões. O que eu quero mostrar? Que essa linguagem, ela vai mudando, né? O vocabulário vai mudando. Só que não é impossível de se ler, e não se preocupem muito com isso, porque alguém queria fazer um comentário? Ligou o microfone? Pode ficar à vontade. Porque essa linguagem, ela vai se atualizando, claro, ela vai se modificando, mas a ONHB tem algumas questões que colocam vocabulário para vocês, tá? Como é uma questão que a gente vai ver em seguida. Aqui ao lado, eu trouxe o jornal O Sexo Feminino, que é um jornal lá do final do século XIX, que a gente vai ver em questões também, né? Já caiu várias questões da ONHB, e a gente percebe a linguagem já um pouco mais acessível aos nossos olhos, né? A Educação da Mulher, é um semanário dedicado aos interesses da mulher, final do século XIX. Aqui a gente tem já o jornal da década de 1930, ali da Carmen Portinho, né? Uma entrevista com a engenheira Carmen Portinho, que vocês que fazem edificações, né, já devem ter visto aí em alguma aula, né? Depois a gente vai ver que tem uma entrevista com ela. Ela foi uma das primeiras engenheiras, não negra, né, claro, mas da elite, né? Engenheira e arquiteta do Brasil. E lá em 1930 ela está sendo entrevistada, ali pelo Correio da Manhã, sobre a candidata que ela apoia para a Assembleia Estadual do Rio Grande do Norte, porque naquele momento ela é tesoureira da Fundação Brasileira do Progresso Feminino. Tá aí o movimento feminista da Primeira República, eu gosto tanto de falar nas aulas, né? Então, trouxe esse trechinho só para a gente mostrar como essa linguagem vai mudando. Aqui é 1930. Aqui ao lado eu tenho um decreto, que a gente também vai ver nas questões aqui, um decreto lá de 1941, em pleno Estado Novo. Né? Em pleno Estado Novo, que está falando sobre algumas partes da organização dos esportes no Brasil, dos desportos, né? Então, eu trouxe aqui os documentos, né, que são de épocas diferentes, começo do século, fim do século XIX, e aqui mais do século XX, para a gente entender e não se assustar quando a gente vê esses documentos na ONHB, porque eles são mais fáceis do que parece, tá? É uma linguagem, não é tão rebuscada, e para isso que a gente está aqui, para ajudar, para isso vocês têm orientador nas equipes, né? E o que a gente faz quando a gente vê um documento de texto assim? Assim como as imagens, a gente faz uma análise crítica, a gente chama de uma leitura crítica, né? Eu selecionei alguns tipos de crítica aqui para a gente falar.
Então, a crítica externa é o quê? É ver o externo do documento, se ele é autêntico. A gente analisa o material do papel, marcas do tempo, língua, caligrafia. Mas aqui o documento que está no NHB, né, ela pode até ter uma questão para você comparar os tipos de documento, né? Pode acontecer que seja isso. Mas, em geral, é um documento autêntico. Então, essa crítica ali da autenticidade, em geral, ela já passou. Aí a crítica interna, que é o quê? O conteúdo interno, a coerência entre datas e fatos já conhecidos. Imaginem uma lei áurea, né, sendo colocada com a data de 1830, um exemplo, né? Ela precisa ter uma coerência entre datas e fatos conhecidos, né? Estou dando só um exemplo da lei áurea, né, que é um fato que a gente sabe a data. A crítica da sinceridade, isso a gente vê muito em entrevistas, né, para fazer a análise da entrevista. Então, a gente precisa perceber a intenção dos personagens ou dos testemunhos. O que vai tocar aqui mais para nós é a crítica da interpretação, que é o quê? Primeiro, atentar-se aos conceitos. 2, ao sentido dos termos. Tem uso irônico ou uso distorcido? E também ao sistema de representações do texto. O que é isso? Esse texto está incluído em uma época, história, em um sistema, e aqueles conceitos fazem sentido naquele momento. Isso não é muito complexo, não, né? É só para a gente, se necessário, fazer essa crítica e perceber. Ora, já pensou se aqui fosse 1981? Vocês saberiam ter alguma coisa errada, né? Primeiro que ele vai, em algum momento, falar em Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Isso é a de 1930, 1937 é de 32, né? Da década de 30. Não, a Constituição de 88 não é a República dos Estados Unidos do Brasil. É de 46, né? É de 66, né? Então, essas informações eu preciso antenar o meu olhar, né? E com 1, 2, 3, 4 tênis, vocês vão ficando... vão desconfiando daquele documento, né? Como dizia lá sobre análise crítica, e vai ficando mais fácil. A gente já vai colocar em prática, tá? Então, era isso que eu queria falar em relação a essa leitura do texto histórico. Agora, tá? Não sei se o Léo tem alguma questão para colocar em relação a isso. Tranquilo, Luciano, excelente. Agora eu ia falar de um conceito, 2 conceitos, aliás, que é o que a gente vai ver muito nas questões. Podem perguntar, tá, pessoal? Que é a história das mulheres e das relações de gênero. Como eu disse no início, quando eu vejo esses conceitos em história, isso não está ali por acaso. História das mulheres é um campo da história que se desenvolve desde a década de 70. O que se queria naquele momento? Naquele momento, a história estava se abrindo para outros personagens, outras histórias, até para o que a gente chama de excluídos da história, né? Como o Léo falou semana passada, no século XX a história vai se modificando e vai se ampliando o olhar, o tipo de documento, a ponto de tudo ser considerado um documento, né? Tudo que o olhar do historiador permite. Então, a história das mulheres vai nascendo aí, onde é constatado que as mulheres sempre estiveram presentes na história, o problema é a historiografia sobre elas que nunca mostrou. Então, história das mulheres é um campo amplo da história e tem muita análise, muita pesquisa já desde os anos 90. O que é o gênero? Vocês devem ter ouvido na mídia, de vez em quando, falar em ideologia de gênero, não ouviram? Criticando o gênero, ideologia de gênero, usado até como sentido pejorativo, não ouviram? Como é que começou isso? Lá na década de 70, então, você tem esse conceito de história das mulheres. E o que está acontecendo na década de 60 e 70? Os direitos civis, os direitos das mulheres, de gays, lésbicas, homossexuais, esses direitos estão todos, né, em contestação, estão todos borbulhando. E começa a se pensar em categorias. No caso da história, começa a se desenvolver a história das mulheres, e uma forma interdisciplinar começa a se pensar em usar o conceito de gênero. O que é gênero? Gênero vem da gramática, vem das línguas, é um termo linguístico. Em muitas línguas não existe o gênero neutro, né? Só tem o masculino e o feminino. E em muitas línguas tem o gênero neutro, que é o masculino, o feminino e o neutro, não é nenhum nem outro. Então, os estudiosos começam a pensar que o termo gênero pode ser adequado para a gente estudar, teoricamente,
as relações entre o masculino e o feminino. E aí que começa a se desenvolver, isso vem década de 60, 70, nos anos 80, a história pega esse conceito, era o que faltava para ela dar um boom nas suas pesquisas. E o gênero, então, vai entrar na história das mulheres como um elemento que permitia fazer-se pesquisas de modo mais teórico, porque a classe sempre existiu, né? A classe, o marxismo, os trabalhadores. A raça tem os seus estudos. E as mulheres, como é que ficavam? E aí você vai ter esse conceito de gênero sendo colocado teoricamente. Aí as universidades, o mundo inteiro fala em gênero. A ONU adota, na década de 90, muitos programas baseados em gênero. Nos anos 2000, isso chega no ouvido do Vaticano. O que começa a circular por lá? Começa a circular que o gênero é uma afronta à família, o gênero é uma afronta aos valores tradicionais. O que começa a se fazer? Desvirtuar esse conceito a ponto de chamá-lo que ele é uma ideologia de gênero. Por isso que nós vemos que ideologia de gênero não existe. Gênero são estudos teóricos sérios feitos em universidades. Então, há um desvirtuamento desse conceito, né, a ponto de hoje nós termos no Congresso Nacional, em algum momento aqui, algum debate dizendo que a ideologia de gênero deve ser proibida nas escolas. Não sei se eu fui clara, tá? Mas a gente pode ir conversando mais sobre isso na hora das questões. Isso. Foi nos anos 2000, 2001. Né? Começou-se a usar esse termo e ele começa a falar nos discursos dele que o gênero faz mal à família, faz mal aos bons costumes, né? Os estudos de gênero, estudos de sexualidade, então pegou-se esse termo como vilão da coisa. Quando eu tenho muito orgulho de dizer que eu estudo gênero, eu pesquiso as relações de gênero na história, né? Então, é um uso político que se faz do gênero. Mas por quê? Porque o gênero afronta. Por isso que nós dizemos que falar em gênero é falar em relações de poder. Ok? Então, não quero me alongar muito nisso, porque a gente vai ver isso nas questões, tá? Eu sei que tem alguns comentários aqui, né? Então, a partir dos anos 2000, no caso dos estudos, enquanto está aí se discutindo a ideologia de gênero, começando a desvirtuar o conceito, o gênero já é agenda, ele já é usado pela ONU para programas no mundo inteiro, né? E no caso da história, a gente não quer mais incluir ou excluir, né, reparar a exclusão. A gente trata de um novo campo de estudos, que é o quê? A história das mulheres e das relações de gênero. Isso é a história. Sociologia usa o gênero, várias disciplinas usam o gênero, né? Que ele não é de uma única disciplina. A história das mulheres é da história. Não sei se ficou claro para vocês, pessoal, mas eu só quis dar essa introdução para a gente entender como tem poder nesses conceitos e de onde eles vêm. Ok? Eu vi que tem uns comentários aqui. Deixa eu ver se tem dúvidas também. Sofia. Tom João e sua corte ouvidos por causa de Napoleão. Tá, aqui outra coisa. No japonês, você não sabe se está falando de uma mulher ou um homem. Isso, no japonês tem um gênero neutro. Exatamente. Se eu não me engano, o termo foi criado pelo Papa. Foi sim, lá nos anos 2000, alguma coisa, 2004, 2005. É isso mesmo, tá? A ponto de hoje vocês estarem sendo confundidos com um termo que tem um uso político em cima dele, né? Chamado de ideologia de gênero. Enquanto nós estudamos relações de gênero, né? E são campos bem desenvolvidos aí nas universidades, né? E aí, Luciana, é importante lembrar que as relações de gênero existiram em vários momentos da história, né? E por isso que elas são estudadas pelos historiadores. E, de certa forma, a gente tem que lembrar também que elas são históricas, né? Portanto, elas vão mudando, né? Ser homem, ser mulher, no século XXI é diferente do que era ser homem, ser mulher, enfim, eu estou me atendo ao homem e mulher, para o exemplo ficar mais claro, mas é diferente do que era ser homem e ser mulher no Brasil colônia, por exemplo, justamente porque as relações de gênero elas são históricas e elas vão mudando, né? E por isso que elas são estudadas pelos historiadores, né? Elas não foram inventadas pelos historiadores, né? Porque existe, e aí a gente sai do debate acadêmico e vai para o debate político, né? Existe, como a Luciana muito bem explicou, né?
uma disputa política acerca dessas relações, né? E aí você tem determinadas alas da sociedade que vão dizer que esses estudos não passam de ideologias de gênero, quando na verdade são estudos sérios, né, que se pautam em pesquisas históricas, historiográficas, sociológicas, né? Então era só isso que eu gostaria de acrescentar, porque a Luciana já explicou muito bem essa questão. Perfeito, perfeito, Léo, obrigada. Alguém tem mais algum comentário? Aqui, pegando o gancho que você falou, Léo, eu coloquei dois itens para a gente atentar, nós estudantes, né, nós professores, né, nós que estamos participando da UNHB, quando se depara com uma questão que envolva mulheres e gênero. Aqui, falando da UNHB, né, mas também dá para falar isso de vestibulares, né, de forma geral. Primeiro, presta atenção aos estereótipos. O que é o estereótipo? É aquele preconceito, é aquele rótulo, né, que é colocado a um determinado grupo, quando, na verdade, ele não tem base científica nenhuma. É um senso comum. Então, preste muita atenção quando as questões trouxerem. Mulher está ligada ao mundo familiar, privado, doméstico, e não ao mundo público. Mulheres são mais delicadas e frágeis. Por isso, como aquela mulher disse que não houve machismo, que ela não sofreu machismo, a dominação masculina não existe. Determinadas profissões são adequadas às mulheres. O que são isso? São estereótipos aos papéis das mulheres. E por que isso ocorre? Porque, como o Léo falou agora, isso são prescrições de gênero. O que é isso? Cada época da história, em cada contexto, esperou-se algo desses do gênero, tanto do homem quanto da mulher. Nós chamamos de prescrições de gênero. Né? Em algum momento da história foi atribuída às mulheres aquele contexto. Então, o que foi atribuído pela sociedade? Está aqui no slide. Uma mulher que vivia no século XIX estava sujeita à mesma moral, o que se esperava dela socialmente, de uma do início do século XX? Onde o trabalho feminino já era aceitável, desde que não conflitasse com a norma familiar? Não, né? Uma mulher do século XIX, quando ainda tinha trabalho escravo, né? Não era. O que vocês acham? Não era a mesma, né? E o discurso da ciência, o discurso médico? Qual era o discurso científico vigente sobre o corpo da mulher? Ele vai mudando muito ao longo da história. Então, essas prescrições de gênero, o que se esperava da mulher cultural, socialmente, o que a medicina falou sobre ela, que nem sempre na medicina se estudou o corpo masculino e o corpo feminino, né? Era tratado como um corpo único, né? Essa diferença vai ocorrer na modernidade, né? Quando você começa a dizer que aquele é o corpo feminino, que aquele corpo tem isso, que aquele corpo tem aquilo. Isso é a partir da modernidade, né? Quando você rompe radicalmente com essa visão sobre o corpo da mulher, né? E culturalmente sempre houve essa divisão, né? Mas nunca era uma divisão científica. Né? Então, isso que o Léo falou é exatamente isso, são as prescrições de gênero, a gente tem que estar atentos a isso. Quando vocês estão no primeiro ano, vocês estão as mulheres na antiguidade. Quando vocês estão no segundo ano do ensino médio, nós falamos do quê? Ano passado, quem foi a Olympe de Gouges? A partir da Revolução Francesa, a partir das mulheres do século XVIII, elas também começam a contestar seus direitos. Né? As mulheres não eram cidadãs ainda lá na Revolução Francesa. Que revolução foi aquela? Para aquele tempo, mulher não era considerada cidadã. Né? A Tairone, a Letícia, né, Pauliane, aí lembro das nossas discussões sobre a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, lá de 1791. E a medicina, ela esperava, ela tinha um discurso vigente que o corpo da mulher não era adequado ao trabalho. Tanto é que o trabalho noturno não era aberto às mulheres, né? Então, isso que o Léo falou são essas prescrições de gênero. Então, primeiro, preste atenção aos estereótipos, né? Uma mulher não nasceu para ser ligada ao mundo doméstico, gente. Isso é uma construção histórica, né? Assim como o homem não nasceu com esse papel público. Isso é uma construção histórica. Então, quando a gente estuda história, a gente percebe isso. Né? Como o Léo bem falou, os estudos de gênero não foram inventados pela história. Eles são fruto dessas relações sociais, né? Então, eu selecionei esses dois aqui para vocês prestarem atenção quando a gente agora for resolver essas questões. Ok?
Algum comentário? Os direitos das mulheres, isso. Esses direitos ainda não são iguais. Claro que não. Estava lendo o último livro das meninas na Nigéria. Gente do céu, precisa se fazer alguma coisa com as meninas na Nigéria que não podem ir para a escola, que são sequestradas pelos grupos fundamentalistas, terroristas. Então, assim, é muito complicada as relações de gênero e a gente precisa pensar sobre elas a todo momento, a ponto de, ainda agora estava lendo uma mensagem das meninas que estão deixando de ir às aulas, ou pense no contexto de vocês, que devido à pandemia tiveram que cuidar de todos os irmãos e fazer os serviços domésticos e não podem acompanhar as aulas. Está ocorrendo agora, nesse momento, do lado de vocês ou com vocês, né? Para a gente ver como falar de gênero é a mutilação genital, com certeza. Né? Então, assim, como é que eu vou proibir esse debate dentro da sala de aula? Não tem como. E como é que isso não vai ter na UNHB? Não tem como. Né? Tem que estar, sim. Porque aí a gente vai pesquisar, né? E vai fazer uma coisa que a gente aprende muito na história, que é pesquisando e discutindo. Muito bom. Não vou falar mais porque eu me empolgo. Exatamente. A mutilação genital, a Malala, né, que com a sua voz conseguiu. E quantas meninas ao redor do mundo a gente precisa botar na escola, fazer com que ela tenha direito de estudar. Isso não seja vista só como um direito ocidental ou oriental, né? Muito interessante. Eu me empolgo um pouco e fico falando, desculpa, tá? Léo, quer fazer algum comentário? Daí eu já ia passar depois para as nossas questões. Tudo tranquilo. Um comentário que eu tenho para fazer é parabenizar você aí pela exposição. Excelente. Imagina. Ó, gente, não sei quem gosta agora do Nenhum de Nós. Já ouviram falar da banda Nenhum de Nós? Se eu clicar aqui no link, toca a música? Será que toca? Deixa eu ver. Se você Vocês já ouviram falar na banda Nenhum de Nós? A banda Nenhum de Nós é uma banda aqui, gaúcha, né? Eu cresci ouvindo Nenhum de Nós, então fiquei muito feliz com essa questão. Eles lançaram em 87 uma música chamada Camila, Camila, né? Vou ler um trechinho, né? Camila, uou, Camila. Nunca ouviram essa música? Ah, sim. Ó, é uma questão que vai dizer... é uma questão da ONHB 2019. Escute a canção e leia a letra da canção Camila, Camila, lançada em 87 pela banda Nenhum de Nós. Aqui tem o link da música e tem também a tradução da música. Eu vou postar agora no grupo ali para vocês, porque como tem muito texto, eu vou postar para vocês. Espera aí. Só um pouquinho. Eu pesquisei aqui, digitei aqui, e vou colocar ali no grupo as traduções. Aqui vocês podem ler também, tá na tela, tá? Mas eu acho que fica melhor se a gente ser aqui. Eu cantei essa música na década de 90, eu nasci em 85, né? Eu cantei essa música na década de 90 quando era criança, mas eu nunca descobri, até quando era jovem, só quando eu fui para a universidade, que eu descobri que falava de uma coisa. Cadê o nosso grupo? Ó, postei no grupo, pessoal, tá? A letra da música, tá? Que vocês vão poder ler. E vou postar agora o link. Aí vocês vão, cada um aí no seu celular, poder ver um pouquinho. E daí fica melhor. Eu botei no meu celular, deixa eu pegar. Deixa eu pegar aqui. Ó, podem clicar aí no celular de vocês, que aí vocês vão ver a música, né? Não sei se vocês já estão lendo, ó. Depois da última noite de festa, chorando e esperando amanhecer, as coisas aconteciam com alguma explicação. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando,
Aí vem, às vezes peço a ele que vai embora, que vai embora. Eu não sei cantar, tá, pessoal? Sempre quis saber cantar muito bem. Mas eu gostaria que vocês tentassem ler. Acho que o Max canta bem, viu? Max, cadê você? Deixa eu ver se eu consigo. Enquanto Léo, vocês estão deixa de ser lendo. ruim, tô dizendo. Vamos ver se ele direcione Eu aqui. conheci Max cantor lá na UFCG, rapaz. Cantava lá no Sará, já se destacava. Não é porque eu cantei que prestava, Léo. Deixa eu pegar aqui. Vocês conseguem ouvir? Sim, Luciano, tô ouvindo aqui. Ó. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer, amanhecer. Às vezes peço a ele que vai embora, que vai embora. Camila, Camila. Até de suas mãos, mas o ódio segue, você não percebe. Mas o ódio segue. Tenho medo até do seu olhar, mas o ódio segue, você não percebe. Mas o ódio cega. Vocês já viram que a música é boa, né? Eu adoro o toque da música, é muito bom. É aquele rock dos anos 80, quando já não tinha mais banda surgindo, aí nenhum de nós foi lá e surgiu. Muito, né? Lembra muito Legião Urbana. Era o que tinha no momento, né? Eu acho que Legião é de 82, não é? 80 e poucos? Ele surge em 87, 88. Daquelas marcas. Vou pausar aqui. Eu acho que já deu para a gente, né? Para a gente ter mais ou menos uma noção assim da música, né? Da letra. Vocês conseguiram ler a letra também? É forte, né? Tá.
Ó, agora vem a questão, né? Então, escute a canção e leia a letra da canção, lançada em 87 pela banda Nenhum de Nós. Leia a letra no próximo slide, né? Eu tinha colocado para vocês. Então, sobre o tema que a canção trata, escolha uma das alternativas. Vou fazer como o Léo fez semana passada, né? Vocês conseguem ler as alternativas, e aí eu pergunto para vocês onde é que está a questão que vale 0 e a questão que vale 1. Vou dar um tempinho aí, né? Vocês fiquem à vontade aí para fazer essa leitura. Uns 3, 4 minutinhos, né? Uns 3 minutinhos. Onde está que vale 0 e onde está que vale 1. Eu vou só pegar uma aguinha e já volto. Depois eu te falo, tá? Vai lá que a tia já vai. Eu também gosto, Léo. A banda Nenhum de Nós, ela é muito conhecida aqui, pelo menos na minha região, que é aqui entre Porto Alegre, que eles são de Porto Alegre, e aqui na Florianópolis, essa região aqui. Então, eles não eram famosos na década de 90, eles faziam shows no final do ano, essas coisas assim, né? Eu era criança, Léo, na década de 90, né? Até 15 anos. Eu não escolhi, eu não percebi eu percebi quando eu estava no segundo ano da faculdade, que a professora Marlene de Favre, não, imagina, a professora, ou a professora em algum outro curso, eu lembro, ou eu li em casa, quando eu fazia as disciplinas de gênero, que eu comecei a perceber, e eu percebi essa música, eu não percebia também. E um dia, eu esqueci o nome do cantor ali, tem até aqui, o nome deles. Compositor, o Ted, né? O Ted Correia, que é o vocalista. Ele comentou, eu acho que foi no programa do Serginho Groisman, que ele teve nos Altas Horas, da Rede Globo, e comentou do tema. Foi assim, a um ar geral. Ninguém... Ah, tá, vocês estão lendo? Desculpa. Ninguém sabia, Léo. Max, ninguém sabia da... Eu não sabia também, né? É claro que o nome da música não ia ser violência, porque aquele tema naquele momento, né? Que momento que é 87? Por que eu tô falando isso? Porque daí vocês já começam a pensar historicamente. 87 tinha a Lei Maria da Penha? Não, né? Hoje eles se apresentam só em teatro, assim, né? Eu fui em show deles quando eu estava no segundo ano da tese, em Florianópolis. Eles deixam a música Camila para o final, normalmente, porque todo mundo pede, né? Camila! Enfim. A prof não vai mais falar, tá?
Eu já poderia perguntar para vocês, vocês conseguem me dizer, lendo essas 4 alternativas, qual é a que vale 0, qual é que está errada? Exato. Eles dizem que eles fizeram essa música percebendo a situação de uma amiga deles, que era um pouquinho mais velha, mas eles tinham 17 anos, como diz ali, né? Baixava a minha cabeça para tudo. Era assim que as coisas aconteciam. Era assim que eu via tudo acontecer, né? Então, eles fizeram sobre uma amiga que estava sofrendo essa violência. Né? Nunca divulgaram o nome, porque, né? Não era uma questão que valia divulgar o nome em si, mas a mensagem, né? Ah, mas naquele momento muita gente não percebeu que a mensagem era essa. Aí é uma questão que a gente tem que fazer uma pesquisa, né? Mas eu pergunto agora, sem enrolar, onde é que está que vale 0? Lendo essas 4 alternativas, tem uma delas que me parece que tem um estereótipo. Tem aí? Alguém mais? A Pauliane falou a B. Tem alguma aí que parece que tem alguma coisa errada? Tem um estereótipo aí? Alguém mais? Perfeito! O que diz a B? Iniciativas como a Lei Maria da Penha e o estabelecimento do crime de feminicídio, que foi em 2015, acabam por reforçar a desigualdade jurídica entre homens e mulheres? Uma pinóia, desculpa a expressão. Claro que não! Ainda bem, e que pena que nós só tivemos essas leis, né, o crime do feminicídio em 2015, né? Então, ela está errada e muito... Ah, perfeito, Taliane, muito errada. Né? Eu daria um X bem grande para essa questão. Né? Como que vai reforçar a desigualdade jurídica? Me poupe! Isso é um olhar de quem não está atento para as questões de gênero. Aí acaba não percebendo. Então, por isso que a gente está falando... Né? Foi um dia desses, Letícia. Eu sempre digo que na década de 90, a violência contra a mulher não era um problema social. Né? Eu sempre gosto de conversar com a minha mãe sobre isso na década de 80, na década de 90, principalmente na de 80, que ela era mais jovem, as mulheres apanhavam. Falem com as avós de vocês, falem, né, com as mães, ou no caso as avós, já que vocês são mais jovens. Então, é muito, muito, muito recente. Né? E isso é a partir dos anos 70 e 80, a gente já vai ver que contexto era aquele de... Então, eu percebi que vocês pegaram, né? Tá claro que tá errado, tá reforçando um estereótipo. Quer dizer que a licença maternidade reforça a desigualdade das mulheres e homens no trabalho. É mais ou menos isso que quer dizer, entende, pessoal? Quer dizer que a mulher ter 6 meses de licença maternidade reforça a desigualdade. Claro que não, uma proteção ao trabalho das mulheres, né? Então, acertaram, a B está totalmente errada, bem errada. E qual é a que vale 1? Alguém já falou aqui, vamos ver quem concorda, quem discorda. Por que ela vale 1? Porque ela não está errada, mas também ela é muito básica, né? Ela é muito descritiva. A letra C. Eu diria que é a letra C. Só descreve, né? O que ela diz? A letra da música, né, descreve de forma velada o relacionamento abusivo e violento a que a personagem Camila está submetida. Medo das mãos, marcas no corpo, olhos insanos que a vigiam. Perfeito. De fato. Só que isso basta ler a letra. Né? Ó, Letícia, perfeito, Letícia. Agora eu quero ver, eu quero que vocês me digam qual é a que vale 4 e qual é a que vale 5. Ó, prestem atenção aos conceitos, né? A gente já viu a que vale 0 porque está errada, a gente já viu a que vale 1. Agora, entre a letra A e a letra D. Leiam a questão. É claro que aqui a gente vai dizer, acho que a Ava... Mais fundo da música, tá. Aí vem aquela discussão que o Léo falou na última... Eu tô falando Léo porque eu não sei se o Max tá aí, né? Hein, Léo? Eu tenho uma raiva com essa questão. Porque, assim, a gente fica sempre tentando pegar qual que vale 4 e qual que vale 5, tá?
Eu li as duas, né? Ó, a primeira, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicou que no Brasil a maior parte dos 135 estupros dos assassinatos ocorreu na esfera doméstica ou por familiares conhecidos. Se eu pesquisar, eu vou saber essa informação. Não é pesquiso, sei, ok, né? A letra D, a Constituição de 88 estabeleceu a igualdade entre homens e mulheres, estabeleceu na vida pública e privada, inclusive na relação conjugal, porque homens e mulheres têm os mesmos direitos e deveres, isso é Constituição de 88, o que eliminou o crime de legítima defesa da honra. Aqui salta aos olhos uma expressão, né? Legítima defesa da honra. Né, na história, né, isso tem todo um contexto. Vocês ouviram falar que o STF recentemente proibiu que se use esse argumento? O que era isso? Né? Lá na Constituição, no Código Penal da Primeira República, tinha um artifício que dizia: aqueles que cometam crime que não esteja em seu estado sóbrio ou por alguma violenta emoção, algo do gênero, né, não serão considerados culpados. O que se fazia com esse artigo? Normalmente, né, isso depois, o Código Civil de 2016 ainda mantém a mulher relativamente incapaz, né? Então vai indo, adentrando o século XX assim. Mas usava-se esse argumento para absolver homens de crimes passionais. Qual é o argumento mais, né? Um caso recente que o movimento feminista denunciou lá em 76, já ouviram falar? O assassinato da Ângela Diniz, a socialite, pelo empresário, marido dela, Doc Street. Assassinou a tiros. Ele foi condenado a 2 anos, depois o júri o absolveu, dizendo que ele matou por amor. O movimento feminista, a sociedade caiu em cima, e lá em 81 ele foi condenado a 15 anos. O que eu estou falando? Eu estou falando só do crime de legítima defesa da honra. Tá? Do crime, não, né? Crime ou instituto, né? Então, assim, essa questão me leva a pensar o mundo. Agora, vou falar para vocês, para parar com isso, a gente vai ir para a próxima. Na real, as duas, pelo gabarito, valem 4. E a gente ficou perdendo esse tempo. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque tem fases na UNHB que acontece isso, né, Léo, Max? Exatamente o motivo, porque eu não sei, mas tem fases em que 2 questões têm exatamente o mesmo peso. E é o que acontece com essa questão. Aqui está assim, a letra A vale 4 e a letra D vale 4. A B vale 0 e a C vale 1. Né? Então, assim, né, a gente... Claro que a gente fica discutindo, debatendo, né? Tentando ver onde é que uma é mais complexa que a outra. Eu, particularmente, quando eu fiz a questão, eu botei de cara o D valendo 5, tá? Nossa, botei de cara. D valendo 5. E aí, depois, eu fui vendo, né, que eu, até hoje, na verdade, tenho uma mágoa, porque para mim devia valer 5. Mas tudo bem, é 4 e 4, né? Então, né? Então, A vale 4 e D vale 4. Isso pode acontecer, tá, pessoal? Se tiver alguma questão que está muito difícil identificar, a gente vai chegar a esse gabarito, 2, 5 ou 2, 4. Ok? Posso passar? Posso passar para a nossa segunda questão? Sim? Aqui era a letra. A segunda questão é da ONHB do ano passado. Já comento a tua, tá? Não vou comentar agora, senão depois perde a lógica. A letra A, eu vejo um canal sobre assassinato serial killer e desaparecimento que fala de alguns casos de jovens, em sua maioria mortes abusadas por pessoas próximas. Sim, é muito comum, né? Ela falava bastante disso, né? Fórum Brasileiro indicou, por pessoas próximas, por conhecer o estupro, o assassinato. É muito triste pensar isso, né? São as relações familiares que deviam nos proteger, né? Da mesma forma, a relação mãe e filho, pai e filho, deveria ser local de proteção. Essa outra questão é da ONHB do ano passado. Quem fez ano passado, por favor, não comente aos colegas. É um caderno lá de 1932. Então, a questão diz o seguinte: nesse caderno, a estudante Jaci, que estava finalizando o seu ensino médio, à época denominado colegial,
deixou uma mensagem de despedida para sua amiga Anne. Aí a questão pede, após ler a mensagem, assinale a alternativa mais adequada. Aqui tem a foto dos cadernos, eu tenho para vocês também, eu vou colocar já no grupo, tá? E a ONHB fez mais do que isso. Ela transcreveu. Está exatamente assim lá na questão. Então, como ela transcreveu, a gente não precisa perder aquele tempo todo lendo o caderno. Ela transcreveu e botou a foto. Esses cadernos, na verdade, são uma pesquisa muito interessante que se tem, acho que é na Itália, em que esses cadernos escolares são um banco desses cadernos em que, né, cada vez eles servem a pesquisas diferentes. Esse é um caderno de 1932, né, que foi para lá, e aí vira aí, todo mundo pode acessar, né, depois tem o link ali, tu pode entrar lá, selecionar uma daquelas fontes, né, usar na tua pesquisa e etc. Deixa eu colocar aqui. Se vocês quiserem ir lendo, tá na tela, tá? Eu vou colocar também no grupo ali, pra vocês poderem fazer a leitura. Essa é a transcrição, tá ali no grupo, tá? Tem a página 1 e a página 2 e 3. É isso que diz exatamente. Inclusive a assinatura final ali. Jaci, 11 de 11 de 32. Aí a questão pede para vocês lerem, né? E responderem as questões. Vocês podem ler no celular, né? Ou podem ler na tela. Essa é a transcrição que está na ONHB. Aí ela pede para vocês lerem, né? E assinar a alternativa mais adequada. Né? Tá aí no celular. Tá na tela também, ó, se vocês quiserem ler. Vou dar um tempinho, aí mais uns 2 minutinhos, 3 para vocês lerem a mensagem, depois ainda mais para vocês verem a questão. Essas questões que eu selecionei, pessoal, tem a ver com relações de gênero, prescrições de gênero e todas essas coisas, tá? Então, né, a dica que eu dou para vocês. Então, leiam criticamente, como a gente falou no início da nossa conversa. Claro que é uma língua, vocês vão perceber, né? Voltando lá na crítica, vocês estão lendo, né? Eu vou parar de falar. Como disse a colega ali, vocês estão lendo.
Já posso perguntar para vocês as questões? Já podem fazer a leitura das questões? O que vocês acham? Ou está muito cedo? Pode? Tá. Então, diz o seguinte: após ler essa mensagem, assinale a alternativa mais adequada. Né? Tem 4 alternativas. Vocês podem ler as 4. Está ali no slide. E eu pergunto, qual é a que vale 0? Alguém mais? Alguém chuta em uma letra diferente? Não? Ninguém quer chutar na A, na B? Tá, é a D, tá? É ela mesmo, tá? O que diz a letra D? A autora estava confiante de que seu texto seria lido como um documento histórico sobre a vida escolar e as expectativas das jovens das primeiras décadas do século XX. Por que está errada? O que vocês acham que está errado nisso? A minha leitura, quando vi eles apresentando esse documento, né, explicando de onde veio o caderno, né, é para vocês irem pensando que esse caderno, né, não foi colocado lá de propósito. Ela não tinha noção disso. Claro que essa relação, exato, lembra que eu falei para vocês? É o olhar do historiador que determina se é uma fonte histórica. Eu tenho um diário aqui de quando eu tinha 13 anos. No olhar de algum historiador, isso pode ser uma fonte histórica. Eu jamais vou dizer que eu tenho confiança de que ele seria lido. Né? Eu não posso falar isso. Né? E muito menos saberia que em 2021 a gente estaria lendo. Né? Por isso que eu acho muito legal essa iniciativa desse projeto. Né? Eu acho que esse projeto é um projeto italiano. Né? São vários cadernos escolares, diários que estão lá, né? E são usados para fazer pesquisas, fazer análises. Né? Então a D está errada. Não é nem Getúlio Vargas. Já é a Revolução de 30 ali, né? 32, já começou. Né? Mas não é nem o governo constitucional do Vargas, ainda está certíssima. Qual é a que vale 1? Qual é a alternativa que vocês acham que vale 1? Provavelmente a A. Vocês acham que a A está descritiva, então, para valer 1? Ela não está errada, mas ela não vale muito. O que diz A? Aos olhos atuais, a linguagem pode parecer complexa, elaborada e formal, mas era natural entre colegas de igual escolaridade no momento em que a mensagem foi produzida. Vocês são muito inteligentes para achar que essa questão vale 1, né? Nossa Senhora! Ó, alguém falou a B. Alguém mais? Podem chutar, pessoal. Vamos exercitando. Esse é o momento. O Alisson falou a B.
Vocês acham que a B não está sendo mais descritiva do que a A, de repente? Ou vocês acham que é a A que está sendo mais descritiva? Olha o que diz a B. Com expressões de carinho pela colega e devoção religiosa, a estudante expressa incerteza em relação ao futuro e apego em relação à vida escolar. Vocês não acham que é exatamente isso que está no diário? Lu? Pode falar. Sim. Pode falar. Na minha análise, a letra B ela é um pouco mais descritiva, e a letra A ela exige até um pouco de cuidado, porque o candidato vai precisar analisar o documento e considerar o olhar atual sobre o documento. Então, vamos dizer assim, o esforço necessário, né, para compreender a alternativa A, para analisar a alternativa A, é até mais complexo do que o esforço necessário, né, para analisar a alternativa B. A alternativa B, ela descreve o documento, e a alternativa A, ela exige do candidato que ele esteja atento ao documento e a um possível olhar do presente sobre aquele documento. Por isso que, na minha concepção, a letra B, ela valeria 1 ponto, e a letra A, ela valeria... Não, eu não vou dizer não, que é para não dar spoiler. A letra B vale 1 ponto, então, tá? E a letra D vale 0. E agora, entre a C e a A, qual que vale 4 e qual que vale 5? Ficou entre a A e a C, né? A gente vê, às vezes, que parecia uma questão simples, né? Pode parecer, né? Mas não vão nessa em questões simples, tá? Toda questão exige o seu olhar e a sua análise. A letra A está mais ligada ao texto. A Luz fala, né? Segundo a Luz, a letra A está mais ligada ao texto. Vocês também acham? Lembra que eu falei das prescrições de gênero que sempre tem nas questões? Qual que envolve um olhar mais sobre relações de gênero para vocês? A A ou a C? Ó, a Tairone. Eu chamo de área, desculpa, tá, Tairone? É que vocês têm umas fotos tão bonitinhas que eu não sei identificar. Mas isso são relações de gênero, né? Questões de gênero. A C vai muito pelo contexto da época, eu creio. Analisei assim. Então, para você, Tairone, quanto que vale a C? Entre A e a C, qual que fala de prescrições de gênero? Parece que a A fala mais de linguagem, né? A C fala mais do quê? Para grande parte das mulheres que frequentavam escolas, o ensino médio era a última fase da formação escolar, substituída pelas obrigações domésticas com a família. O que significa isso? Tem que prestar atenção, porque é um pouco complexa, né? Então, para grande parte das mulheres que frequentavam escolas em 1932, o ensino médio era a última fase, porque depois, né, elas iriam casar e seguir as suas vidas, ter filhos e constituir uma família. Não me parece que a C está falando muito sobre as prescrições de gênero de uma determinada época? Tá, né? Então, por causa desse falar sobre as prescrições de gênero, todo um contexto, é praticamente história das mulheres. Foi tirado de um livro de história das mulheres, a C. Né? Então, a C vale 5. Alguém discorda? E a letra A vale 4. Tá? Então, é assim, ó, a letra A vale 4, a letra C vale 5, a B vale 1, né? E a D vale 0. Alguém discorda? Alguém não consegue ver essa diferença?
entre a A e a C? Lembrem-se que vocês vão estar lidando nessas questões com as prescrições de gênero, com história das mulheres, né? E como o Tairone disse, muito pelo contexto da época, e a C realmente faz isso, né? A A, ela diz mais sobre a linguagem, né? A linguagem não necessariamente está falando das questões de gênero, não tem, nesse ponto não tem na letra A. Então, vocês concordam, tá? Então, essa é uma questão, porque tem várias dessas na UNHB, né? Para a gente ficar ligado no detalhe, ler muitas vezes e perceber a questão que tem mais a ver com o próprio contexto, né? Com a história das mulheres, com as prescrições de gênero. E para mim, olhando assim, né? Claro que, né, eu sou da área, né? Não teria se olhar para uma questão ou outra, né? Mas para mim, a C fala muito alto para mim, né? Então, a C é a que vale 5. Tá bom? Mais algum comentário, alguma questão? Léo, quer fazer algum comentário? Luciana, eu queria fazer um comentário em relação a essa última partezinha da questão, onde fala substituídos pelas obrigações domésticas com a família, porque se fosse em outra época, isso não aconteceria. Não, é porque ela está dizendo assim, ó, o ensino médio era a última fase da formação escolar, substituída pelas obrigações domésticas com a família. Naquele contexto moral e social, de fato era. As mulheres não estavam, elas nem poderiam cursar o ensino, elas até poderiam cursar o ensino superior no Brasil, que, né, a partir de 1879, né, mas não era comum, né? O ensino primário das mulheres e até o ensino médio. Aí a gente tem que saber um pouco de história da educação. Então, isso tanto pelo período do caderno quando foi escrito, porque se fosse bem antes, não era tão comum. Se fosse década de 70, a minha visão, tá? Se fosse década de 70, lá tivesse no seu caderno de 1970, é claro que não estaria escrito dessa forma, mas a partir da década de 70, as mulheres já têm esse acesso, as mulheres de classe média, eu estou falando, claro, né? Acesso e elas já buscam uma carreira superior. Os próprios pais estimulam, porque é uma classe média que está nascendo. É a mulher que quer trabalhar e sai da fábrica e não quer ser só a professora, né, com curso normal. Nessa época, se a mulher fosse seguir os estudos, ela seria professora, em 1932. As universidades estavam nascendo, né, aqui em 1900, de quando que é a USP mesmo? Eu acho que a USP é da década de 30, né, Léo? Acho que é, né? A USP está nascendo. 30, isso mesmo. Década de 30, isso. As universidades estão nascendo no Brasil, né? Ok? Ficou claro para você que perguntou? Né? Então, percebam que tem uma análise de história das mulheres muito bacana nessa questão, né? Mais algum comentário? Podem ficar à vontade, tá? De repente lembram daqui a pouquinho. 16 e 16, no mínimo mais uma, a gente consegue fazer. O que vocês acham? Consegue, né? Só mais uma? Tô brincando. Mesmo sendo permitido no letra... Sim, né? Ó, por exemplo, nessa época você já tem a Carmen Portinho, que eu falei, que é uma questão mais para frente. Eu vou mandar a apresentação para vocês, tá? Com essas questões, daí vocês tentem fazer em casa, tá? Nessa época você já tem várias mulheres da classe média alta no ensino superior. A Carmen Portinho é uma delas, a Berta Lutz, né? Elas trabalham em comércio, em bancos, né? Já tem nesse círculo ali, Rio de Janeiro, São Paulo, nesse urbano, né? Em outras cidades é urbano, né? Ó, essa próxima questão, ela é do jornal O Sexo Feminino. Eu tenho um carinho muito grande por esse jornal, né? E até porque eu usei, Léo, sabe qual foi o nosso concurso para entrar no IFB? Os papéis sociais da mulher na Primeira República. Adivinha o jornalzinho que eu levei para dar minha aula? Esse jornal aqui, que ele está todo digitalizado no site da Biblioteca Nacional, tá, pessoal? Vocês têm acesso a essas fontes. A Raquel, que está aqui,
ela faz parte de um projeto de pesquisa nossa, ela está pesquisando no site da Biblioteca Nacional, né, Raquel? Então, vê que tem muita coisa disponível, né? Então, a gente pode pesquisar história de casa hoje, felizmente. Esse jornal, olha o que diz a questão, uma questão de 2018. O sexo feminino, 7 de setembro de 1873. Percebam que nem a escravidão e nem a república no Brasil estavam vigentes, né? Então, ó, ele mostra essa página do jornal e a página 2. Eu vou postar agora no grupo para vocês. Vocês podem aumentar a leitura e conseguem ler. E aí diz o seguinte, a questão, com base na leitura do documento, pode-se afirmar que... Tá? Eu já vou postar ali para vocês. Quem é do terceiro ano, que vai para o quarto, já teve aula comigo, eu já falei desse documento. Deixa eu botar aqui no grupo, vocês vão ver as duas páginas. Só um minutinho. Ó, eu postei no grupo, tá? Então, vocês têm a página 1, ó, se vocês aumentar, vai dar para ver. Eu vou fazer a leitura ali. Vocês fazem a leitura, claro, né? Mas eu só vou dar uns detalhes assim, né? Então, ó, o nome, o sexo feminino, lá em cima, ano 1, cidade de Campanha, Minas Gerais, né? E tem ali um textinho, a educação da mulher, na página 1. E tem depois um textinho, o dia 7 de setembro, na 2. E a Escola Normal da Cidade de Campanha, né? Na página 2. A ONHB, ela foi boazinha e ela colocou um glossário, se não me engano. É nessa questão. Ela coloca um glossário aqui, ó. Então, quando você estiver lendo e tiver essas palavras, alcantilado, sardônico, mofa, chufa, vocês podem olhar aqui na tela, tá? Porque vocês vão ver que tem a definição ali. Ela mesma colocou, tá? Vocês conseguem acessar no grupo aí a leitura do jornal? Consegue, né? Eu deixei ali na tela o glossário. O glossário e a ficha do documento, claro, né? Então, percebam que tem sobre esse documento, o tipo do documento, o glossário e os créditos, né? Onde ele está disponível, no site da Biblioteca Nacional. E o glossário, que nesse momento é útil para vocês ali. Vou dar um tempinho para vocês lerem ali o jornal. Semana que vem eu tenho aula com o terceiro ano aí de vocês, a gente vai falar desse jornal já.
Pessoal, quem for terminando a leitura, se quiser só avisar no chat, tá? Não é para pressionar os demais, não. É só para a gente ir verificando, né? Se já terminou. Daí a gente pode passar para as questões ali. Vou até colocar o glossário também ali no grupo. Vou projetar as questões aqui na tela.
Pessoal? Vocês acham que dá para a gente tentar resolver junto? Ou vocês querem ler um pouquinho mais? Porque eu acredito que uma leitura inicial vocês já fizeram do jornal, né? E daí agora a gente... Eu acho que uma leitura... Peraí. Eu acho que uma leitura inicial vocês já fizeram, né? Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, a gente está aqui, né, mandando vocês, pedindo para vocês ler uma fonte histórica, literalmente, né, como disse o Léo, é tenso, né? Então, parabéns para vocês, tá? É realmente um exercício muito bacana de se fazer, e fazer ainda mais assim, impressionado pelo tempo, eu sei que é muito difícil, tá? Eu pensei o seguinte, todos já conseguiram, ao menos, fazer uma leitura, assim, breve, inicial, do jornal, ali da primeira e da segunda página? Todos e todas, quer dizer. Não? Ninguém me responde? Acho que sim. Tá. Então, eu vou mostrar que as questões já estão na tela, tá? E vamos tentar responder, né? Então, a questão, ela dá os dois jornais, diz assim, o Sexo Feminino, 7 de 9 de 1873, né? Página 2 e página 1, né? E aí diz assim, com base na leitura do documento, né, que é o mesmo jornal, só 2 páginas, pode-se afirmar que... Aí eu pergunto para vocês, dentre essas 4 alternativas, leiam agora na tela, qual que vocês acham que é a alternativa que vale 0? E vocês veem de cara, assim, que, né, tem... já que a gente está falando de questões de gênero, tenham sempre isso em mente. Tem estereótipo, tem algo que não encaixa, que vocês já, né, já leram, já viram na história aqui, as mulheres não nasceram para o doméstico, para o privado, né? Então, tem alguma coisa aí, é claro que nem todas as questões são assim, né? Mas cada questão com a sua história, né, digamos assim. Então, antes de vocês responderem a questão, provavelmente vocês vão estar se perguntando, nossa, que jornal é esse? Nunca vi. Vocês vão no Google, né? Eu acho que na próxima semana, né, Léo, vocês vão falar sobre pesquisa, né? Como pesquisar, onde pesquisar. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Então, uma dica que eu já dou é a Biblioteca Nacional, tá? Fonte confiável para a história é a Biblioteca Nacional. É o site da Fundação Getúlio Vargas, né, que tem muita informação bacana, né? O CPDOC. Tem sites, assim, o Arquivo Nacional, né? Tem sites, assim, que são muito confiáveis, né? Então, esse jornal, como ele está dizendo, preste atenção na ficha do documento. Olha a ficha do documento. Saiu de onde? Né? É um jornal, saiu da Biblioteca Nacional. Esse é um dos 140 meninos ou feministas que circularam no Brasil do século XIX. Até o momento se tem catalogado 143, né? Então, esse é um deles, tem 8 exemplares na Biblioteca Nacional, esse é um deles, né? E pode ver, pela pesquisa prévia que vocês forem fazer, tem essa informação no próprio site da Biblioteca Nacional, esse não era o único, então teve vários outros, né? Alguém já botou aqui a letra 0. Deixa eu ver que eu perdi aqui. Alguém botou que a D vale 0, né? É a D ou a C? Colocou a D ou a C? A D, né? É o que eu vi. Alguém mais tem algum palpite? Não? Ninguém mais tem nenhum palpite? E se eu disser que não é a D? O que vocês acham?
Alguém tem outro palpite em relação à alternativa que está errada? Lembre-se, a zero. Alguém mais acha que é a D, que vale zero? O que tem na D? O artigo compara um possível ganho de independência da mulher à destruição de monumentos nacionais, uma vez que ela é quem constitui a base da família e, portanto, pertence unicamente à esfera do privado e do doméstico. Tem problema aí. Por que vocês... Pauliane, por que é a letra D que está errada? Se eu leio o jornalzinho, ele está comparando um possível ganho de independência da mulher à destruição dos monumentos nacionais? Pior ainda, ó, agora pior. Uma vez que é ela quem constitui a base da família e, portanto, pertence unicamente à esfera do privado e do doméstico? Ó, interessante. A Juliane, a Palente não deu para ler todo o jornal, então chutou. Eu nem leria todo o jornal e chutaria por causa da última frase, mas eu não estou aconselhando vocês a fazer isso. Por quê? Porque tem problema ali. A mulher pertence unicamente à esfera... Eu estou fazendo uma pegadinha com vocês. É claro que é a D que está errada. Eu só fiz uma pegadinha para brincar com vocês. Por quê? Porque a gente tem que se desconfiar. E a gente tem que saber quando está certo ou não está. É óbvio que está errada a letra D. Não fosse pela primeira afirmativa, seria pela segunda. Portanto, pertence unicamente à esfera do privado e do doméstico? Jamais! Olha o que a gente viu lá, né, sobre estereótipos. Prestem atenção. A mulher pertence unicamente... Tem dois problemas. Um é o que o artigo compara. Uma vez, é a mulher que constitui a base da família e pertence à esfera do privado? Não, gente, isso é um estereótipo. Né? Isso faz parte das prescrições de gênero. Dá para entender? Eu só estava querendo pôr vocês à prova, tá? Fazendo o papel do advogado do diabo aqui. Exato! Ó, a Pauliane, né? Acendeu o olhar dela. É claro que ela tem que ler a fonte sempre, não é isso, gente? Mas acende, né? É a gente antenar o nosso olhar, né? Antenar o nosso olhar, porque tem problema ali. Como que a mulher constitui a base da família? Né? A gente falou hoje justamente nisso. Tomar cuidado com essas prescrições. A mulher não pertence à base da família. Né? Isso é uma construção histórica, em determinados momentos históricos isso foi se modificando. Ok? Então a D vale zero. Eu só estava colocando vocês à prova, tá? Se vocês sabem que a alternativa é aquela, defendam aquela alternativa. Se vocês sabem que não é, digam que não. Agora, a gente já sabe a zero. Qual é a que vale 1? É aquela que está certa, né? Mas ela não responde completamente. Exato, esse é um discurso. Né? A que vale 1 é a C, perfeito, Evelyn. Por quê? O periódico tinha como proprietária e editora a Dona Francisco, claro, tá o nome dele lá, né? Olha ali o nome, né? É de propriedade redatora da senhora Francisca, é óbvio, né? E tem como público-alvo as mulheres da cidade de Campanha. Tá certo, não tá errado. Né? Embora as tiragens sejam superiores e outras mulheres vão ler, né? Mas está... Então, a gente já tem a que vale 1 e a que vale 0. A que vale 1 é a C, né? Agora eu pergunto para vocês, qual é a que vale 4 e qual é a que vale 5? Ó, a Evelyn está sugerindo, a A vale 5 e a B vale 4. Por que vocês acham que a B vale 4? Ela vale menos, então, que a A. Ó, ela diz o seguinte, a diagramação do jornal reforça seus argumentos ao apresentar o texto o 7 de setembro, que está na página 2, né? Ó, entre a educação da mulher, que é o primeiro, e a seção colaboração, que anuncia a chegada da escola normal à cidade. Ao ler essa afirmativa, eu vou lá para o jornal e eu percebo se está fazendo isso ou não. Diagramação
É a sequência, né? É a organização dos textos, né? Então, um texto está aqui, por que o outro está aqui, por que o outro está aqui? Então, o que ela está querendo dizer? Que a diagramação, essa sequência que foi colocado, reforça os argumentos ao apresentar o texto o 7 de setembro, entre a educação da mulher e a sessão colaboração. Se a gente lê o jornal, a gente vai ver que essa alternativa está certa, claro, né? Agora a gente só quer ver o peso dela, né? Então, se a gente lê o jornal, a gente vai ver que o 7 de setembro está falando muito de independência, né? Começa o jornal falando da educação das mulheres, como a educação é libertadora, quando é que vem a independência das mulheres, porque esses jornais, eles são muitos a favor da educação das mulheres. Então, depois do texto da educação, tem esse texto que fala do 7 de setembro. E se a gente lê o texto, a gente vai ver que realmente ele termina falando isso. Viva a independência do nosso sexo! Viva a instrução da mulher! E olha qual é a sequência do texto. Escola normal, inaugurada na cidade de Campanha. Esse textinho vai terminar lá dizendo o nome das alunas, daí na outra página do jornal, que não está em questão. Mas a gente percebe que está certa a letra B, né? Agora, olha a letra A. Ao celebrar a independência feminina, o jornal O Sexo Feminino também enaltece, ou seja, engrandece, né, o seu próprio papel como mediador das relações entre a mulher independente e a pátria. Olha, tem aí uma coisa, né, uma análise mais elaborada, né? Vamos pensar. Ao celebrar a independência feminina, o jornal celebra a independência feminina? Celebra, né? Ao celebrar a independência feminina, o jornal enaltece o seu próprio papel, engrandece, né? De fato, dá para perceber que ele engrandece, como mediador das relações entre a mulher independente e a pátria. É uma análise bem completa aqui, né? Então, como é que vocês estão colocando? A B vale 4 e a vale 5. Alguém mais tem alguma sugestão? Nossa, já são 10 para as 5. A gente já vai terminar, tá? Alguém tem mais alguma sugestão? Os meninos estão calados aí. Relações de gênero diz respeito a homens e mulheres, tá, meninos? Não tem nenhuma sugestão, os meninos? Meninos? Vocês percebem que a A tem uma análise mais completa e mais elaborada? A B é praticamente uma descrição, só que uma descrição que faz você pensar. Concordam? Sim, né? Né, Raquel? A B é uma descrição, mas é uma descrição mais elaborada. E a A faz uma análise, né? Já diz que o jornal celebra a independência, o jornal enaltece o seu próprio papel, mediando as relações entre ele e a pátria, fazendo sempre essa relação. Até porque esse jornal vai passar a se chamar, em 1899, o 15 de novembro do sexo feminino, como nós vamos ver futuramente em aula, tá, os meus alunos? Porque ele pega o 15 de novembro como se fosse essa independência, essa proclamação da República, né? E joga para as mulheres. Então, o nome do jornal vai ser o 15 de novembro do sexo feminino. Ou seja, quando é que vai chegar a República das Mulheres? Né? Essas relações mais diplomáticas e as mulheres sendo permitidas, né, o estudo, tudo, né? Ótimo. Então, é isso, tá? A letra A vale a letra B vale 4, a letra C vale 1 e a letra D vale 0. Tem aí, né, um estereótipo muito grande ali na letra D. Nós teríamos, pessoal, mais 2, 3 questões, tá? Mas eu sei que já passou do tempo. Eu vou botar agora no grupo, tá? E vocês podem tentar fazer essas questões e depois me mandar. Se quiserem, tá? Eu sugiro, né, que façam. Não olhem ainda gabarito da UniHB, né? Tentem fazer, isso é muito importante, né? Vocês juntem-se em equipes, né? Não sei se vocês já fizeram isso, mas acho que é bom, né? Você sabe como é que seu colega trabalha, né? Às vezes não é um amigo, alguém que estudou com você, é bom se juntar e tentar resolver essas questões, tá? Podem mandar para mim, tá? Eu estou no grupo, vocês têm meu contato ali, se quiser alguma explicação, alguma dica das próximas questões. Saudades, né? Agora a quarta não tem mais, né?
E não sei se vocês têm mais alguma questão para falar aqui em relação a essas questões, mas então a gente não consegue mais fazer nenhuma, né? Porque nosso tempo já acabou. Né? Nosso tempo já acabou, né, Léo? Já terminei o compartilhamento. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Se não, agradeço demais a professora Luciana pela apresentação, pela aula que foi muito boa, né? Muito enriquecedora. E desde já, pessoal, lembrar que na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, né? Nesse mesmo espaço, a gente vai ter mais uma aula preparatória. Espero que vocês compareçam, né? Participem, como tem sido até agora, né? Assim, inclusive eu gostaria de registrar aqui os parabéns para todos os alunos, todas as equipes que estão muito engajadas, assim. Sinceramente, eu estou muito feliz, muito entusiasmado, porque realmente eu percebo mesmo o interesse de vocês, né? As equipes dos 3 campi estão se mostrando super entusiasmadas, bem participativas, interessadas nas aulas, então eu acho que a gente tem tudo para ter um ótimo desempenho dos 3 campi na UNHB desse ano, né, pessoal? Se mais ninguém tiver nada para acrescentar, a gente declara aqui o encerramento da aula e espera vocês na próxima quarta-feira. Pessoal, tchauzinho, então. Se quiserem me enviar ali, tá? Tentar fazer as próximas 3 questões e me enviar, daí eu comento, né? Mando o gabarito para vocês.